Leitura Bíblica Anual de número 49, de 12 de março. Vamos ler Números 24, do versículo 8 em diante, até o 25. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas os atravessam, como o leão e a leoa. Eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos, disse: Eu os chamei aqui para amaldiçoar meus inimigos, mas você os abençoou 3 vezes. Agora fuja para a sua casa. Eu disse que lhe daria generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: Eu não disse aos mensageiros que você me enviou. Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma de minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor. E devo dizer somente o que o Senhor disser. Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. Então pronunciou este seu oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e que vê com clareza. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado. Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. Balaão viu Amaleque e pronunciou este oráculo. Amaleque foi o primeiro entre as nações, mas o seu fim será destruição. Depois viu os queneus e pronunciou este oráculo: Sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha. Todavia, você, queneus, serão destruídos, quando Assur os levar prisioneiros. Finalmente pronunciou este oráculo: quem poderá viver quando Deus fizer isto? Navios virão de costa de Quitim e subjugarão Assur e Éber, mas o seu fim também será destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu caminho. Números capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 18, vai falar sobre a contaminação com Moabe, imoralidade sexual e idolatria. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou-se a entregar a imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam ao seu sacrifício de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel.
E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Beor-Peor, a Baal-Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita. Na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. Números 25, do versículo 10 até o 18, vai falar sobre os midianitas devem ser destruídos. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso, com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. E o nome da mulher midianita que morreu era Cosbi, filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: tratem os midianitas como inimigos e mate-nos. Por que trataram vocês como inimigos quando os enganaram? No caso de Peor e de Cosbi, filha de um líder midianita, mulher do povo deles, que foi morta pela praga que enviei por causa de Peor. Números capítulo 26, do versículo 1 até o 63, vai falar sobre o segundo recenseamento, a nova geração. Moisés fez o primeiro recenseamento, agora vai entrar o segundo recenseamento, a segunda listagem de homens, e será a nova geração. Números 26, versículo 1 em diante. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram de Enoque, o clã Enoquita; de Palu, o clã Paluíta; de Esrom, o clã Esronita; de Carmi, o clã Carmita. Esses foram os clãs de Ruben. Foram contados 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel,
Datã e Abirão. Esses Datã e Abirão foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre os seguidores de Corá quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens que serviram como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Os descendentes de Simeão, segundo os seus clãs, foram de Nemuel, o clã Nemuelita; de Jamim, o clã Jaminita; de Jaquim, o clã Jaquinita; e de Zerá, o clã Zeraíta; de Saul, o clã Saulita. Esses foram os clãs de Simeão, que haviam ao total 22.200 homens. Os descendentes de Gade, segundo seus clãs, foram de Zefon, o clã Zefonita; de Agi, o clã Agita; de Suni, o clã Sunita; de Osni, o clã Osnita; de Eri, o clã Erita; de Arode, o clã Arodita; de Areli, o clã Arelita. Esses foram os clãs de Gade, que foram contados 40.500 homens. E Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá, segundo seus clãs, foram de Selá, o clã Selanita; de Pérez, o clã Perezita; de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Pérez foram de Esrom, o clã Esronita; de Amu, o clã Amulita. E esses foram os clãs de Judá, foram contados 76.500 homens. Os descendentes de Issacar, segundo seus clãs, foram de Tolá, o clã Tolaíta; de Puá, o clã Punita; de Jazube, o clã Jabuzita; de Sinrom, o clã Sinronita. Esses foram os clãs de Issacar, foram contados 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, segundo os seus clãs, foram de Serédio, o clã Seredita; de Elon, o clã Elonita; de Jaleel, o clã Jaelita. Esses foram os clãs de Zebulon, foram contados 60.500 homens. Os descendentes de José, segundo seus clãs, por meio de Manassés e Efraim, foram os descendentes de Manassés, de Maquir, o clã Maquirita. Maquir foi o pai de Gileade. De Gileade, o clã Gileadita. Esses foram os descendentes de Gileade. De Gezer, o clã Gezerita; de Eleque, o clã Elequita; de Asriel, o clã Asrielita; de Siquém, o clã Siquemita; de Semida, o clã Semidaíta; de Éfer, o clã Eferita. Zelofeade, filho de Éfer, não teve filhos. Teve somente filhas, cujos nomes eram Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés. Foram contados 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo seus clãs, foram de Sutela, o clã Sutelaíta; de Bequer, o clã Bequerita; de Taã, o clã Taanita. Estes foram os descendentes de Sutela; de Era, o clã Eranita. Esses foram os clãs de Efraim. Foram contados 32.000 homens e 500. Os descendentes de Benjamim, segundo seus clãs, foram de Belá, o clã Belaíta; de Asbel, o clã Asbelita; de Airã, o clã Airamita; de Sufã, o clã Sufamita; de Ufã, o clã Ufamita.
Os descendentes de Belá, por meio de Arde e Naamã, foram de Arde, o clã ardita, de Naamã, o clã naamanita. Esses foram os clãs de Benjamim, que foram ao total contado 45.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo seus clãs, foram de Suá, o clã suamita. Esses foram os clãs de Dan. Todos eles, clãs suamitas, foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Azer, segundo seus clãs, foram de Imã, o clã Imaíta, de Isvi, o clã Isvita, de Berias, o clã Beriaíta, e dos descendentes de Berias, de Eber, o clã Eberita, de Malquiel, o clã Malquielita. Azer teve uma filha chamada Será. Esses foram os clãs de Azer, foram contados 53.400 homens. Os descendentes de Naphtali, segundo seus clãs, foram de Jazeel, o clã Jazeelita, de Guni, o clã Gunita, de Gezer, o clã Gezerita, de Silém, o clã Selemita. Esses foram os clãs de Naphtali e foram contados 45.400 homens. O número total dos homens de Israel foram de 601.730. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles, como herança, de acordo com o número dos nomes alistados. A um clã maior deu uma herança maior, e a um clã menor uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com o seu número de recém-ceados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará a sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e menores. Estes foram os levitas contados segundo os seus clãs. De Gerson, o clã gersonita. De Coate, o clã coatita. De Merari, o clã merarita. Estes também eram clãs levitas, o clã libinita, hebronita, malita, musita e o clã coreíta. Coate foi o pai de Anrão, mas Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta com fogo profano perante o Senhor. O total de levitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foram contados, foi 23.000. Não foram contados junto com os outros israelitas, porque não receberam herança entre eles. São esses os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando contaram os israelitas no deserto do Sinai. Pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Só os dois que sobraram do primeiro recenseamento. Esse segundo recenseamento foram só de pessoas novas, não foram aqueles que tinham saído do Egito. Números capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 10, para encerrarmos a leitura de hoje. Vai falar sobre diversas leis promulgadas ou revistas. Lei da herança. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Trineto de Manassés. E Manassés era filho de José. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza.
Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos homens. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor e o Senhor lhe disse: As filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará a propriedade como herança entre os parentes do pai delas. Ele lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Glória a Deus. Por essas 5 filhas de Zelofeade. Se elas não fossem lá reclamar a herança que pertenciam a elas, talvez elas não teriam parte dessa herança. Mas elas levaram a Moisés. Meu pai morreu no deserto, ele foi daquela primeira geração que saiu do Egito. Ele morreu junto com os demais, né, que iam morrendo aos poucos. Porém, ele não se rebelou contra Moisés. Ele não estava junto com o povo de Corá ali quando a terra abriu. E ele não teve filho homem, só filhas mulheres. E nós não podemos ficar sem a herança. Não está sendo repartida a herança para cada um? Nós queremos também a herança do nosso pai. Moisés falou com o Senhor e o Senhor falou: elas têm razão. O nosso Deus, ele é justo. Ele é justo. E ele faz justiça. Se você não murmurou, se você não se rebelou contra o Senhor, mas mesmo com as suas falhas e pouca força, continua buscando ao Senhor, servindo e esperando em Deus, continue, porque o Senhor tem bênção para você. Ele é justo. Glória a Deus.